Fala galera, mais uma vez Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje estamos aqui em nossa coluna Desbravadores, que visa fazer resenha de livros maçônicos. O livro escolhido hoje é o Ordem sobre o Caos, do mano Kenio Ismail, e como de praxe vamos começar pelas especificações técnicas. O livro é em capa dura, possui 300 páginas e aquela costura Singer, que evita que você quebre o seu livro, pelo menos você não quebre ele com facilidade. Além disso, o papel, a qualidade do papel é aquele papel pólen que eu gosto muito, que tem aquele aspecto amarelado, e o papel pólen também é mais confortável para quem lê, mais confortável a visão, diferente daquele papel offset que é branco, e já agride bastante os olhos. Então esse daqui, além de ser confortável, o tom amarelado dá aquele quê de rústico, de antiguidade ao livro. Então assim, ele já começa muito bem com o pé direito, porque é uma edição muito bonita. A capa foi desenvolvida por um designer gráfico chamado Felipe Bandeira, e o autor, junto com esse designer, fizeram lembrar bastante aquelas edições antigas do Moral e Dogma, cuja capa era avermelhada e tinha letras em dourados e águia bicéfala. Aqui a cor escolhida foi um bordô e carrega os detalhes e a letra dourada, a águia bicéfala também aqui. Então assim, quem é apaixonado pelo rito escocês antigo e aceito, assim como eu, gosta muito de tons avermelhados, então assim, já me conquistou de cara. As ilustrações dentro dele foram feitas pelo irmão João Guilherme, que eu acredito ser o maior artista, o maior ilustrador acerca do tema de maçonaria no Brasil em atividade hoje. Então assim, o mano João Guilherme é um ótimo irmão, já fica um grande abraço e um beijo aí. Falando agora do conteúdo do livro, ele já começa muito bem, com o prefácio pelo irmão Jorge de Andrade Lins, que é soberano grande comendador do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria para a República Federativa do Brasil. Esse irmão só possui o cargo mais alto dos graus superiores do Rito Escocês Antigo e Aceito no Brasil. Então ele começa escrevendo de uma forma leve e descontraída acerca do que é a obra, das suas impressões da obra e do autor. E quem conhece o irmão Jorge Lins sabe que é um irmão fantástico também. Já fica aqui o meu abraço, um grande beijo para o meu soberano grande comendador Jorge Lins. Falando ainda do conteúdo, o autor começa pelo começo, falando o que é a definição da maçonaria, o que é a maçonaria. Então ele traz alguns conceitos, por exemplo, do Coils Masonic Encyclopedia, traz também do Ritual de Bering, de 1928, assim como do livro O Mito Maçônico, do Jay Kinney. Então assim, ele traz todas essas definições, depois ele pega essas definições, dá a sua própria definição acerca do que já foi exposto ali. Então é muito legal, inclusive eu vou ler um trechinho para vocês agora. Assim, conforme esses conceitos e definições congruentes apresentados, pode-se afirmar que maçonaria é essencialmente um sistema de moralidade que é ensinado e aprendido por meio de um método próprio de ensino, alegorias e símbolos. A partir desse entendimento, pode-se afirmar a maçonaria como uma ciência, no sentido amplo da palavra, um corpo sistematizado de conhecimento. E essa compreensão de maçonaria não é algo novo, já constando em obras clássicas da ordem, escrita há mais de 2 séculos, como no Ahriman Rezon, de Lawrence Dermot, quando registra que lojas irregulares são incapazes de dar instruções adequadas aos seus alunos. O próprio termo pelo qual a maçonaria é historicamente chamada arte real, denota essa natureza de ciência, visto que o termo arte, originado do latim ars, tinha por significado algo similar ao que hoje é chamado de ciência aplicada. Então ele já começa dando essas definições, ainda tem mais texto acerca do seu próprio entendimento do que é maçonaria, baseado nas clássicas definições que eu já apresentei aqui. Então assim, é uma obra muito legal, gostosa de ler, porque o irmão Kenio
vai escrevendo com descontração, então ele não cansa, não é uma leitura cansativa e também se demonstra muito informativa. Ele continua o texto explicando a pluralidade dos ritos e ser incompatível às equiparações que nós fazemos muito aqui na maçonaria brasileira. A exemplo, você que é do grau 33 do rito escocês antigo e aceito, pedir a equivalência de grau em outro sistema, pois ele considera cada rito como se fosse uma faculdade que tem os seus ensinamentos e os rituais como livros didáticos. Então, cada um possui a sua doutrina, o seu método de ensino. Então, seria incompatível você, que é do rito escocês antigo e aceito, pegar o mesmo grau no rito brasileiro, por exemplo, que tem inclusive o mesmo número de graus, que são 33 graus também. Então, você fazer um grau e depois você equiparar a outro lá na frente, não seria viável, pois são métodos diferentes com cadeiras diferentes, pode ser até acerca do mesmo moral, mas seria conhecimentos diferentes que você estaria adquirindo. Então, ele já frisa bem aí no começo que é incompatível, que esse livro se destina à depuração, ao entendimento que você vai ter do rito escocês antigo e aceito. Então, é quase que um manual, um guia para você acompanhar conforme a sua evolução, ou se você tem o grau 33, acompanhar a história e o desenvolvimento do rito e depois a moral por trás de cada grau ali. Após essas definições do que é maçonaria, explicando o conceito do que seria um sistema do rito escocês antigo e aceito, comparando a ciência aplicada, a faculdade, a universidade, ele parte para a história do rito escocês antigo e aceito, do seu nascimento e desenrolar. Então, com o exílio dos Stuarts na França, a popularização da maçonaria escocesa na França, o desenvolvimento do rito de perfeição, do rito de Heredon, depois a ida dele para os Estados Unidos e o retorno desse rito, depois de ir para os Estados Unidos, sofrer modificações e ganhar a alcunha de rito escocês antigo e aceito, voltar para a França sob os auspícios do irmão Conde de Graça e Tilly. Então, ainda continua a história e o desenrolar do rito desse Supremo Conselho na França, depois a fundação pelo próprio irmão Conde de Graça e Tilly, já que ele era militar e fazia campanhas em diversos países. Então ele fala da fundação pelas mãos do próprio Conde de Graça e Tilly, do Supremo Conselho na Itália, dos Países Baixos. Já faz um link muito bacana, porque os Países Baixos é que dão a carta patente para o irmão G. Acaiaba de Montezuma fundar o Supremo Conselho do Brasil. Então, é um livro que fala os meandros da história, como o rito caminhou, e é muito legal acompanhar. Bem, o irmão Kenyon ainda vai falar sobre a criação, o desenvolvimento dos graus simbólicos do rito escocês antigo e aceito. Então vai falar um pouquinho do ritual de 1804, depois do célebre ritual de 1829. Depois ele vai dedicar um tempinho no livro para o Conselho de Lausanne, depois para um pouquinho vida e obra do Albert Pike e seu Moral e Dogma, e depois vai falar sobre a cisão no Brasil de 1927, causado com aquela treta que deu lá do Supremo Conselho com o Grande Oriente do Brasil, que na época era uma potência mista, mista no caso de congregar graus superiores e simbólicos no mesmo organismo, não de ter homem e mulher. Então ele vai falar um pouquinho disso e vai passar para a estrutura do rito escocês antigo e aceito no Brasil, que é trabalhada no Brasil. Em um capítulo chamado Desvendando os Graus do Rito Escocês Antigo e Aceito, ele vai falar sobre o sistema em que o rito escocês antigo e aceito está contido. Então ele vai separar em grupos, conforme classificado hoje, tal qual lojas simbólicas, graus simbólicos, graus de perfeição, graus capitulares e por aí vai. Então, ele vai fazer uma introdução a cada grupo desses e depois ele vai explicar os graus individualmente.
Por exemplo, conforme eu falei, olha só as ilustrações do João Guilherme. Antes de cada grau que ele vai pincelar, ele vai colocar uma ilustração do João Guilherme, que são muito bonitas e muito explicativas. No próprio capítulo, né, acerca de cada grau, quando ele vai falar de cada grau, ele ainda coloca alguns subgrupos bem legais. Então, em cada grau você vai ter cronologia alegórica, lendas e comentários, a moral daquele grau, a simbologia e a passagem bíblica. Então, assim, é um livro muito bem explicadinho, que vai trazer a moral, a definição de cada grau, grau a grau do rito escocês antigo e aceito. No final, para completar a cereja do bolo, ele faz uma conclusão acerca de todo o conjunto, né, toda essa obra. E é muito legal. Se você acha que terminou, ele ainda coloca um apêndice, e nesse apêndice tem muitas coisas legais, tal qual, né, um glossário acerca das expressões em latim que muitas das vezes nós utilizamos em loja e não temos a mínima ideia do que significa. Então ali tem todas essas expressões que você vai poder, né, se deliciar, saber o sentido de cada uma se você ainda não tinha procurado. Traz ainda tabelas, traz as referências, que são mais de 80, e ainda as notas, né, todas as notas que ele fez no decorrer do livro, estão numeradas com seus autores, respectivas obras, e são 143 ao todo. Então, assim, o livro está fantástico. Eu só tenho a agradecer ao irmão Quênio por fazer essa obra, por engrandecer o conhecimento dos irmãos que praticam o rito escocês antigo e aceito no Brasil. Infelizmente, hoje, o formato físico está suspenso as suas vendas enquanto estamos na quarentena devido ao coronavírus. Mas você não precisa ficar triste, o livro está disponível na Amazon, né, em formato digital, do qual eu vou deixar o link para você comprar o formato digital nesse vídeo ou no blog Maçonaria Tupiniquim, se você estiver assistindo pelo blog. Futuramente, quando o formato físico voltar a vender, eu vou estar disponibilizando, vou atualizar esse post, disponibilizando o link para a compra do livro físico, porque é uma obra essencial se você faz, né, o rito escocês antigo e aceito. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curta, compartilha esse vídeo, porque você vai estar ajudando muito. Se você quiser ajudar monetariamente a gente, você pode doar a partir de R$5 aqui no Apoia-se. Então você pode fazer doações de R$5 mensais, ou então você pode também ajudar adquirindo a minha obra Feiticeira do Arco e o Assassinato do Mestre Maçom, também disponível em e-book na Amazon. Novamente, quando voltar a comercializar o formato físico, eu vou estar disponibilizando um canal para vocês adquirirem essas obras. Então, um grande abraço e um beijo do irmão Clóvis Gregório.